do comentarista residente, jornalista Manuel José. Manuel José, boa tarde, seja bem-vindo, que esteja bem disposto. Boa tarde, Mariano Costa. Boa tarde, os internautas. Boa tarde, os telespectadores do Visão dos Factos. E agradecer mais uma vez o convite formulado. Aqui estamos para mais uma jornada ao sábado. Exato. O primeiro tema, vamos abordar a questão da visita que os deputados da UNITA, Assembleia Nacional, efetuaram em vários municípios da província de Luanda, que é a capital do país. E nesta visita, os deputados da Assembleia Nacional do partido político da UNITA, que é o maior partido da oposição, esclarecer aos cidadãos acerca do Orçamento Geral do Estado. Bom, na minha humilde forma de ver as coisas, eu vejo assim. O deputado é um indivíduo que no hemiciclo, na Assembleia Nacional, representa o chamado povo, cidadão. Não é? Como normalmente, por causa da limitação física, não podem estar lá todos na Assembleia. Então, daí surge esse sistema, que é o sistema de representatividade, em que algumas pessoas são eleitas, no caso da Angola, entre aspas, para representar as pessoas lá. Ou seja, o deputado é uma forma de extensão do cidadão na Assembleia Nacional. Dito de outra maneira, o deputado está lá para defender o cidadão. De dia, de noite, se possível de madrugada. Então, posto isso, eu acho que o deputado, né, nas mais variadas bancadas, nem sequer deviam fazer esse tipo de visita guiada, oficial, agendada, né, para esclarecer o que fosse. Eu acho que o deputado devia morar já lá, das pessoas. Devia estar lá. Quando digo morar lá, devia estar constantemente lá. A semelhança do que eu vejo no Brasil. E também a diferença é porque no Brasil o deputado é eleito mesmo, é escolhido Na região. pela comunidade, exatamente. Normalmente, o deputado tem que fazer campanha, tem que fazer por merecer, para ser escolhido. Portanto, ele é mesmo um representante direto. Nós aqui, o sistema é um pouco diferente e difuso, né, regido por nome numa lista fechada dos partidos políticos concorrentes e não fazem campanha. Quem faz a campanha é o partido, mas a lista é fechada, né? Costuma dizer, é a lista mais de amigos, né? O cabeça de lista pega e põe o nome que ele quiser, né? Tanto é que na própria bancada da UNITA houve uma inovação agora em 2022. Inovação até não, mas uma introdução. Por exemplo, os elementos da Frente Patriótica, né, que por via da sigla UNITA entraram para a Assembleia, mas tiveram que ir na lista do partido UNITA, não é? E então dá essa característica, né? Até o MPLA também faz isso, né? Jornadas, o deputado sai. Exato, mas aqui há um problema, Manuel José. Oficialmente. Exatamente, é um problema, Manuel José,
Em termos de orçamentos, a segurança e a defesa têm um maior bolo, em detrimento da saúde, da educação e da agricultura. Mariano Costa, isso sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo aqui em Angola, sempre foi assim. Aliás, não se podia esperar outra coisa de partidos de matriz comunista, marxista, leninista, como é o caso do partido que sustenta o governo desde 1975. Porque, normalmente, ele encontra no medo que ele tem, né? Porque normalmente quando o indivíduo faz mal a outrem, você tem medo, você não tem tranquilidade, você vai andar sempre, é como os quilapeiros, quando você faz um quilap, é melhor assim. E eventualmente você se verificar que estás a andar e das conta que estás no bairro da pessoa a quem você fez o quilap, como é que fica? Ficas subsaltado, né? Ficas com intranquilidade. Então, é exatamente como acontece com governos como desta matriz autocrática. Portanto, eles têm medo. Daí, essa aposta na segurança. Né? Sempre foi assim e não vai mudar. Né? Enquanto tiver esse grupo hegemônico no poder desde 1975, estou a sublinhar aqui, portanto, ele não se interessa com o resto, não tem interesse nenhum. Né? É só para verificar que hoje esse governo, as pessoas, quando aparecem publicamente, eles dizem uma coisa, né? Dizem uma coisa, mas a prática, que é o único critério da verdade, mostra outra coisa. Eles dizem sempre que o governo que apostar na educação. Quando eles dizem que estão apostando na educação, falam de construção de salas, que eu até não me refiro a escolas, não. O governo vai para lá e constrói salas. Escola com 4 salas, são mesmo salas de aula. E ele traduz essa construção de salas de aulas com aposta na educação. Mas quando você vai ao fundo, a maioria dessas escolas não tem condições. As escolas, há dias estive a ver, uma semana, estive a ver na televisão, que é a televisão pública mesmo, uma escola que foi feita no âmbito do PIME, Programa Integrado dos Municípios, e blá, 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 que não tem teto. E eles entrevistaram os encarregados de educação, que reclamam que os filhos estão constantemente com dores de cabeça. Está ali o sol a incidir sobre essas crianças, porque a escola não tem teto. É a céu aberto. Uma escola do PIME. O dinheiro está lá, mas a escola não tem teto. E por que é isso? Porque os seus entes, deixa eu clarificar aqui, os filhos dessa gente, dos dirigentes dos angolanos, a começar do presidente da República, eu não estou falando do filho do diretor, não, a começar pelo o presidente da República, até o mais baixo dirigente, baixo na hierarquia. Né? Eles não têm os filhos a estudarem nessas escolas. Os filhos estudam em Londres, né? Na Inglaterra, estudam nos Estados Unidos, estudam em França. Portanto, ele não tem necessidade nenhuma de... Vai apostar na educação para fazer o quê? Ele não precisa. Como é que ele vai privilegiar o setor da educação se ele não usa esse setor? A própria ministra atual da educação diz-se por aí, que tem vários colégios. E não são colégios de brincadeira. Então, como é que uma ministra titular de uma pasta vai ter
Quer dizer, vai ter escolas do ensino particular sob sua tutela. Se a função dela é tutelar exatamente a escola que é pública, que é paga pelo dinheiro de todos os angolanos. É óbvio. Não há interesse nenhum. Eu queria aqui abordar com o José, já que nós crescemos com esse slogan: a agricultura é a base e a indústria é o fator primordial. Sim, mas também é só lema, Mariano. Esse é o lema do Agostinho Neto, e Agostinho Neto já foi até. Ele lançou o lema e deixou o barulho aqui, né, com as pessoas. A agricultura nunca foi base aqui. Aquele lema era na época dos anos, né? O Mariano lembra-se muito Sim. bem. Todos os anos tinham um lema, né? Ano da agricultura, ano não sei de quê, tá? Todos os anos eram nomeados. Mas aquilo é só estratégia de propaganda do regime. É o mesmo regime que estamos com ele até hoje, desde 1975. Mas sabe que a agricultura é parente pobre no hoje? Não é parente pobre. É parente mesmo que não tem nada. Né? Então veja a dotação, veja a dotação que eles atribuem à agricultura. Você não precisa. Esse país foi substituído, o colono quando esteve aqui. Ele deixou ali as bases da agricultura. Sim. Aliás, esse país fez-se com essas cooperativas de café, algodão, sisal, enfim. Mugabe, o antigo presidente do Zimbábue, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: nas escolas africanas, o inglês é obrigatório e a agricultura é opcional. Nas escolas africanas, o inglês é de caráter obrigatório, enquanto que a agricultura é opcional, é uma opção. Ou seja, o estudante vai fazer se quiser fazer. E conclui Robert Mugabe: é por isso que nós falamos tão bem o inglês, mas com fome na barriga. Fome. Então, se você não prioriza o inglês ao invés da agricultura, é da agricultura que sai a comida para as pessoas, é óbvio que você vai ter fome. E a base é feliz, a frase do Agostinho Neto, mas é frase mesmo só. Porque se verificar, toda a gente está a vir do interior para a grande cidade, Luanda. É só ver o batalhão de motoqueiros. Todos os dias entram miúdos, são miudinhos, alguns adultos também, que vêm do Luambre, Benguela, da Huila, do Biese, para vir em Luanda. É aqui mesmo, não é mesmo em Luanda onde está o coisa. A mutala, como dizem eles, o dinheiro. Então eles vêm para aqui. Né? Quando as pessoas deviam ficar lá para produzir, já que Angola tem terras enormes, férteis, né? Mas nós não conseguimos. E então, é para dizer que isso para mim não é novidade. Né? Esse orçamento, que chama Orçamento Geral do Estado, é um orçamento mais para enriquecimento de uma minoria, ou para manutenção do status quo de uma minoria. Esse orçamento não reflete nada. Né? Até os parâmetros de obrigação internacional, obrigação não, sugestão internacional, como Nações Unidas, que os governos devem atribuir pelo menos ao setor da educação, que a ONU diz que é prioridade, é o setor prioritário, porque em qualquer área você vai precisar sempre de alguém com know-how, com conhecimento. Veja que o próprio presidente tem que vir de uma escola, tem que passar na escola. Todo presidente tem que passar na escola para aprender. Né? Todos os técnicos passam na escola.
Isso não é, ninguém está a inventar nada, né? A educação é prioridade. Por isso é que a ONU diz que deve-se dedicar pelo menos 20% para a educação, 15% para a saúde. E nós nem estamos nem perto, nem mais ou menos. A educação está em 6 ponto qualquer coisa. A saúde, 5 ponto qualquer coisa. Ou seja, nem sequer os 2 dígitos exigidos não, aconselhados, orientados, aqui na região austral do continente africano, onde nós estamos inseridos, né, sugere-se pelo menos 2 dígitos. 2 dígitos quer dizer 10. 9, 1, 10. Nem sequer essa cifra nós conseguimos. Significa o quê? Não há mesmo interesse. Daí vão continuar essas dotações de educação, agricultura, saúde, como parente pobre, como lhe está a chamar, né? Porque eles não precisam disso, né? Escola, veja que até os mais pequenos, os seus entes, filhos desses generais, dos endinheirados da Angola, os mais pequenos, vão para a escola portuguesa. Escola portuguesa são escolas consulares. Normalmente são feitas essas escolas para os cidadãos daquele país, no caso Portugal, que estão em serviço em Angola, para porem os seus filhos pequenos a estudarem lá. E eles também põem lá os seus filhos, quer dizer, no próprio país que eles dirigem. É assim que acontece com os presidentes. Lembram aqui, não estou a falar de diretores só, não. Presidentes, assim, o Zé Eduardo, os filhos de Zé Eduardo com a Ana Paula dos Santos, foram ali, escola portuguesa. Né? E todos esses ministros, todos desse grupo hegemônico, põe lá. É só ir lá na escola portuguesa, lá no Largo das Escolas, vão ver a fila dos carros topo de gama. Ali você não vai encontrar Starlet, nem esses bolinhas, esses carros. Bom, então, exato, Manuel José, vamos acompanhar agora os extratos da visita que os deputados da Assembleia Nacional da UNITA efetuaram nas comunidades. A semana passada, na Assembleia Nacional, votamos o Orçamento Geral do Estado para 2025. O orçamento significa que é o dinheiro todo do país que vai se gastar o próximo ano de 2025. Como é que vai se gastar? Onde é que vai se gastar? É isso que nós votamos na Assembleia Nacional. Mas nós, Grupo Parlamentar da UNITA, votamos contra. Então viemos aqui explicar ao povo por que votamos contra. Estamos a entender? Sim. Nós votamos contra o Orçamento Geral do Estado porque não ficamos satisfeitos com algumas medidas que o governo decidiu no Orçamento do Estado. Estamos a entender? Sim. Vou dar só um exemplo. Vou dar um exemplo que nós não aceitamos. O governo pretende gastar 41 milhões de dólares para reabilitar 2 prédios, escutem bem, mas para o combate à malária só vai dar 16 milhões de dólares. Como é possível você vai gastar 41 milhões de dólares para reabilitar 2 prédios, 41 milhões de dólares, mas para o combate à malária você só dá 16 milhões de dólares, quando nós sabemos que a malária é a doença que está mais a matar as pessoas. Sim ou não? Exato, portanto, foram palavras do Liberty Chiaka, o presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, uma visita às comunidades. Manuel José, isto, naturalmente, já abordaste isto desde o princípio, em relação a essa questão do Orçamento Geral do Estado,
dos milhões de dólares que o governo esbanja para outros setores. Eu tenho também uma informação que são praticamente 120 milhões de dólares para fechar esses 6 gabinetes ministeriais, em detrimento de 16 milhões que vão para a saúde. Pois eu estava a explicar sobre esse assunto. E há aí um aspecto que eu acho que escapa também à própria comitiva de deputados, que é o aspecto visual da imagem. Porque é uma boa tentativa, explicação daquelas pessoas, mas que de antemão eu lhe interpreto já. Pela minha análise, aquelas pessoas não percebem nada daquilo que está dizendo. Por quê? Por causa do fator interesse. Essas pessoas, o que elas querem saber é se no prato dela, o prato em casa, vai chegar o arroz, vai chegar a mandioca, vai chegar o milho. Tá vendo? Dito de outra maneira, a comida. Portanto, essa das dotações, orçamento, eles não percebem, não vão entender mesmo nada. Me faz lembrar uma cena de um professor que eu tive no curso, em que dizia que quando fosse o telejornal, e a avó desse professor estava lá também a assistir, e depois o locutor dizia, aparecia a imagem do presidente, na altura José Eduardo, e depois o locutor dizia o chefe da nação. E a avó desse professor perguntava assim ao neto, mas o presidente agora já não é mais esse. Agora é o chefe da nação. Veja a confusão que provoca as linguagens. Isso para dizer o quê? Aquela explicação naquele seio, para aquelas pessoas, é quase inválido. Pois. Aliás, o que eu disse, volto a dizer. O deputado é o representante do cidadão. Ou seja, ele está ali a representar o interesse do cidadão, das pessoas. Não está lá para o interesse dele. É por isso que eu disse, o deputado não devia limitar-se a visitas formais. Devia morar lá, na comunidade. Antes mesmo de se aprovar de se discutir e aprovar o orçamento, o deputado, todos eles, seja da bancada A, bancada B, deviam ir lá, onde tudo começou, aos seus representados e perguntar o que é que eles preferem, o que é que eles querem. Depois dessa colheita, eles depois vão sugerir, olha, se bem que o orçamento aqui sai do governo, né? Passa no Conselho de Ministros, que é o governo, atiram para a Assembleia, que encontra o governo lá, são os deputados da maioria, e depois põem uns lives de simulação, de discussão, que não discutem nada, por força da maioria que têm, lutando ou não, votando contra ou não, aliás, como disse o Liberty Chiaca, vai passar mesmo, porque aquilo é uma imposição. Aliás, sempre foi assim. Orçamento agradar ou não o representante, aquilo passa, e passa mesmo. Por quê? Porque ele pensa que aquilo é propriedade privada deles, quando eles lá estão a representar as pessoas. E deviam representar mesmo as pessoas. O que é prioritário para as pessoas? Né? E não aquela comparação feita ali. Portanto, para fazer prédios. E prédio não vai beneficiar as pessoas. Esse prédio é para meter lá não sei o que, representação estrangeira ou o que lá, para entrar mais dinheiro. Para eles próprios.
não as pessoas que estavam a morar no prédio Gomes. Não vão, não têm acesso. Para a malária, que é a principal doença dos angolanos, é a doença que mais mata em Angola, foi dado aquilo. Aliás, já falamos aqui da dotação para a saúde. Não precisa. E isso tem explicação também por quê. Porque nenhum desses magnatas, entre aspas, dirigentes, governantes, tratam-se aqui. A começar do presidente da República. Mínima dor de dente, eles vão correr, pegam o avião, vão lá fora. Ministra da Saúde mesmo, há uns dois anos, tinha um problema com aquele saúde e foi para Portugal. Lembro-me que nesse dia a notícia era exatamente essa, nos órgãos de comunicação portugueses, era Ministra da Saúde de Angola trata-se em Portugal. Quer dizer, parece um texto vago, mas de uma simbologia muito grande. Então, se ele é ministra da Saúde, está a vir se tratar em outro país. Então, não trata lá na saúde que ela própria cuida, que é a principal gestora. Não, eles não cuidam disso. Eles vão fora, o presidente vai fora, foi lá para a Espanha, não sei quantas vezes. Aliás, o anterior presidente morreu lá na Espanha. Né? Ficou aqui 38 anos. Disse que fazia, né? Dizia que fazia. Estou fazendo. Mas quando ele próprio precisou de coisa, foi lá fora. Então, o que ele fez? E esse também continua, está continuando. Aliás, são do mesmo grupo. O grupo é o mesmo. Para mim não tem diferença nenhuma. Né? Aliás, só dizem que trocaram de motorista. O autocarro é o mesmo. Então, ele quando estão doentes, vão fora. As filhas, os entes deles, meninas, até para dar à luz. Essa maternidade daqui não serve. Vão para Londres, vão para os Estados Unidos da América, vão para a França. Então, você pode vir para o orçamento e tal, isso aí não pega. A prática é o único critério da verdade. Eu isso ouvi, quando estive lá na escola, uma frase atribuída a Lenin. Lenin, da ex-União Soviética. Exatamente. A prática é o único critério da verdade. Você na prática, todos esses dirigentes, a começar pelo presidente, Rei Leão, né? Exato. Quando está doente, pega avião, Vai embora. let us go. Exatamente. Você vai dizer o quê? E para agradecer a presença do nosso comentador residente, Pinocchio, chegou um bocadinho tarde, mas bem-vindo e bem disposto. É por ti que vou começar a próxima pergunta. É o seguinte, houve o congresso extraordinário do MPLA. Exatamente que falar no tema que falamos. Do MPLA. Eu não ia abordar contigo o Orçamento Geral do Estado, e dos milhões que o regime, o MPLA Governo, está a gastar, e vai gastar, porque é a maioria parlamentar. Mas eu queria contigo muito mais na questão do congresso extraordinário que o MPLA realizou. Houve expectativas, não houve expectativas, e depois as nomeações, essas nomeações, o teu ponto de vista como dirigente político, o que é que representou esse congresso extraordinário do MPLA? Muito obrigado. Mais uma vez a porta que a Rádio Despertar, o que a TV Real me abre. Na verdade, quanto não atraso, não gostaria de justificar, porque estou a ver que está a ser recorrente por conta de outros compromissos, e hoje fiquei preso no engarrafamento, e o essencial era estar aqui a qualquer momento. Na condição de representante de uma coligação, membro de um partido, PADA neste caso, ou ligado à Casa CE, não gostaria muito entrar propriamente no foco de qualquer um outro partido, porque seria uma intromissão. Entretanto, pelo que se abordou, como é a questão do Congresso do MPLA, eu vou dar aqui uma colherada em função de algumas temáticas que é já do domínio público, porém que
O Congresso do MPLA, na verdade, eu já tinha o... É Congresso Extraordinário. Exatamente, Congresso. Temos os congressos ordinários, os extraordinários. Os extraordinários são convocados sempre que forem necessários. Assim sendo, eu não esperava nada de novo e, aliás, eu já sabia qual seria a consumação, o fecho desse congresso. O presidente João Lourenço, temos estado a comentar aqui, ele faz de tudo para se manter outra vez no poder. E o que ocorreu é alterar alguns postulados estatutários que limitavam o seu mandato, é criar critérios, normas que vão lhe permitir depois ter acesso direto à Constituição para ele passar ao terceiro mandato. Entretanto, nós já sabíamos disso, andamos a acompanhar isso. O que eu, na verdade, esperava é que os ditos elementos do MPLA que se sentem que não fazem parte da teia, que se sentem que são mais coerentes do que os outros, tivessem uma misericórdia desse povo e não poderiam ter permitido com que o MPLA, o presidente deles, avançasse com essa intenção. Porque, assim sendo, é mais que se espera disso, é o presidente João Lourenço continuar com as suas... me permitam, mas eu não estou a ver aqui um outro adjetivo. O presidente João Lourenço continuar com as suas macaquices, ele continuar a implementar as suas intenções para benefício próprio, porque como presidente da República de Angola, o presidente João Lourenço não faz absolutamente nada. O presidente João Lourenço não nos convence, e eu não conheço aqui, se calhar, um angolano que vem e esteja satisfeito com a governação do presidente João Lourenço. E o que ele fez nesse congresso era aqueles cidadãos, aqueles compatriotas, colegas deles que lhe mostravam uma certa ameaça, eram opositores direito, é afastá-los, sem a intenção, é afastá-los sem a possibilidade dele poder exprimir aquilo que sentem. Para mim, este congresso só veio exatamente isso. Todos aqueles que são uma ameaça direita para o presidente João Lourenço, é pô-los de lado. E continuar a criar pressuposto para que lhe permitisse ele passar para o terceiro mandato, sem dar chance àqueles que se calhar apareçam com uma voz contrária, enfim, para permitir essa forma deturpada que ele tem tido com a governação. Na verdade, lamentamos muito o facto, queríamos que houvesse sensibilidade também da parte do presidente João Lourenço, e estamos a pensar que o presidente João Lourenço está a perder uma grande oportunidade. Seria a altura do presidente João Lourenço, em pleno congresso, começasse a depor o seu mandato, pudesse fazer um levantamento da sua governação e pedir desculpas a esse povo e humildemente não ter mais a possibilidade ou a intenção de querer se candidatar. Queríamos que o presidente João Lourenço dessa vez aparecesse no Congresso e pronto, estruturasse a forma da sua saída. Poderia criar alguns elementos, alguns critérios, mas formas, como ele podia sair, ver a sua retaguarda, como ele gostaria de ser recordado dentro do partido. Essa seria a altura própria, esse seria o momento próprio. Ali estaríamos a ter um cidadão coerente, sério, um cidadão comprometido com o país e que podíamos até reconhecer que
Não, sem interromper, é que há um congresso ordinário em 2026. Exatamente. Não é esse congresso extraordinário que ele pode anunciar a saída, não é? Exatamente. É só para ver, aqui a questão. A forma como ocorreu este congresso, a intenção do pano do fundo, olha, o que passou propriamente no congresso do MPLA, para mim é antagônico. Não me convence. Não há aqui boas intenções para o presidente João Lourenço, senão propriamente continuar o mandato. Nem nesse não há outro, e isso está claro. Nem que nós aguardamos para o Congresso ordinário ou qualquer outro adjetivo que viemos atribuir para um conclave do gênero. A intenção é essa, é continuar a governar. Esse aqui é o maior desafio do presidente João Lourenço. Para além disso, já não existe mais nada. Por isso é que eu continuo a dizer, seria bom que o presidente João Lourenço desse já esses indicadores, que já não vai querer candidatar-se outra vez, que pudesse estar a se despir dessas intenções. Até porque, mesmo dentro do seu próprio partido, já é contestado. E essa foi uma técnica de poder excluir aqueles que, com alguma coragem dentro do MPLA. Exato. Eu também gostaria de agradecer a presença da Liliana, já há muito tempo que não vem para estes nossos debates, com a visão dos factos. Manuel José, tanto a expectativa dos angolanos era ter o conhecimento dos ajustes que o MPLA prometeu, dos estatutos, e que publicamente esses ajustes não sobressaíram. Sobressaiu a nova gente, jovens que vão pertencer agora à hierarquia do MPLA, o Bureau Político, o secretariado do MPLA. Mas os estatutos não foram divulgados. Sim, mas antes deixa repor aqui alguma verdade. Disse que a expectativa dos angolanos, minha não. Me tira disso aí, eu estou fora. Eu não tinha expectativa nenhuma. A semelhança aqui do colega de painel. Aliás, eu falei desse assunto. Congresso. A mim não aquece, nem arrefece. Atendendo ao histórico. É assim, deixa só clarificar os telespectadores. Essas denominações, Congresso Ordinário, Extraordinário, resume-se no seguinte. Os ordinários, porque obedecem a uma ordem, sim, exatamente, dos estatutos, que são os documentos que regem os partidos. Algumas forças políticas são de 5 em 5. Outras podem ser de 4 em 4, dependendo do partido. Yeah. Né? Então, se eles forem de 4 em 4, significa dizer que durante esse período vai haver esses congressos. Portanto, são inevitáveis. São chamados ordinários, já estão marcados. Por exemplo, este que vai acontecer no MPLA de 2026 já está agendado em função do estatuto. E depois já há o outro, que é chamado de extraordinário. Veja o termo, extra. E pode ser o ano depois, né? Os congressos extraordinários surgem quando há uma necessidade, eu até colocaria emergência, um assunto de relevância. Mas esse congresso, capital. Essa extraordinária, houve emergência? Deixa eu chegar lá, se me ouvir vai perceber. É assim que são convocados os congressos extraordinários, como o colega do painel disse. Podem ser convocados a qualquer altura. Pode acabar um ordinário agora e de repente necessitar um extraordinário. Ou seja, ele é extra mesmo, é extra. Não é para lá na Caprina, não é para você convocar para regular artigo de estatuto, não sei o quê. Então você vai juntar mesmo numa sala vários congressistas, vários delegados oriundos de todas as províncias de Angola, 18 províncias.
até do estrangeiro, para ir numa sala, comer e beber às custas do dinheiro público, porque aquele é dinheiro público, que se gasta ali, dos contribuintes. Né? Dinheiro nosso, apesar de não estar no nosso bolso. Né? Para você vir falar do Estatuto, artigo 7, e distrair o angolano nisso. Né? Eu, se fosse, por exemplo, um responsável editorial de algum órgão, os ouvintes ou leitores, ora, eu vejo maravilha. Porque quem estabelece a agenda, eu costumo mencionar um filósofo norte-americano, Noam Chomsky, é o que melhor reflete a realidade de comunicação em todo lado. Ele é norte-americano. Até na América ele reflete bem. Quem define a agenda mediática é quem manda, é quem paga. E é por isso que eles estão nos distraindo com esse congresso extraordinário. Para mim não tem interesse, para o angolano no geral, não tem interesse nenhum. Certamente. Eu disse antes, o congresso já acabou. Acabou quando? Acabou. Acho que foi há 2 dias. Há 2 dias, está bem, mudou já que então. Há mais comida agora, né? Nós temos mais comida. A semelhança do que aconteceu quando foi na visita do presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden. Também os entusiastas meteram na cabeça. E isso tem a ver com a arte de manipulação das mentes. Eu, como sou dificilmente manipulado, eu não entro. Eu ainda falei disso. Eu sei, não, agora vamos ver muitos dólares agora por causa do Biden. Biden foi. Agora tem muitos dólares ali. Pô, comida aumentou agora. Pobreza acabou. Pelo contrário. O sistema de transporte melhorou. Né? Nosso colega daqui lutou. Eu também lutei para chegar aqui. Sim, eu também. Só aqui. Aqui não tem estrada. Não é? Então, as pessoas têm que estar mais atentas. Né? Porque ele vai acontecer sempre impingir ao cidadão esses temas. Né? Qual é o interesse desse Congresso Extraordinário? Por que se convocou o Congresso Extraordinário? É o que o meu colega disse. Ele só tem um interesse. E é o interesse de quê? Esses partidos de matriz comunista, marxista, leninista, como é o MPLA, vivem do sangue alheio. Eles não estão nem aí para a população, não estão nem aí para as pessoas, enfim. O que é esse Congresso? Quando você se propõe a fazer um ato, você tem que se perguntar o que é que isso vai impactar na vida das pessoas. Porque o fim último dos governos, no caso de Angola, os partidos que suportam este governo, é governar para o bem-estar. É isso que está escrito. Então, se você para mesmo 3 dias ou 2 dias, comida e bebida, não é comida à toa que vai entrar ali, não. Para você discutir mesmo artigo, não, esse artigo aqui tem que meter da direita e esse aqui tem que vir uma vírgula. Você faz um congresso, eu vejo nas outras latitudes, congresso extraordinário em Portugal, é porque há uma situação excepcional, grave para o país. E nós temos aqui uma situação excepcional, que é fome. Em Angola a fome está a agonizar. Eu até esperava que esse congresso extraordinário do MPLA fosse debruçar sobre a fome dos angolanos. Mas como o líder mesmo desse partido aí, hegemônico, já disse que fome em Angola é relativa. Né? Não sei qual é a relatividade que ele foi buscar, se é do Isaac Newton, se é do outro. Enfim. Energia. Ele já está a desdramatizar. Quer dizer que para ele... Não, mas em tempo ele foi lá na reunião do G20, no Brasil. E a agenda que ele encontrou lá é quê? É fome. Já ali o discurso dele foi diferente. Ah, não, temos que juntar para combater a fome. Se você não topa aí, está dizendo que fome é relativa, não tem como combater. Ali vai combater. Ali é para inglês ver. O discurso já é outro. Né? Aqui em Angola é fome.
né? A situação vai agudizando de tal forma que as pessoas, hoje, algumas pessoas, eu não, têm saudades de José Eduardo dos Santos, que foi amaldiçoado, prometido de morte, camisolas imprimidas ali, morta ao senhor. O senhor saiu e agora? Veio um ente, está pior. É por isso que eu chamo a atenção, caro jornalista, o problema não está nas pessoas. Na execução. Não está nas pessoas. Nós estamos a ver no nosso cenário, reclamavam que era Zé Eduardo, fora. Está bem, Zé Eduardo saiu. Entrou esse, agora tem saudade do outro, já morreu. Não é, é o grupo hegemônico. E esse é o objetivo deles, é manutenção. Esse grupo é constituído por pessoas, como o pai do Manuel José. Sim, pessoas do grupo hegemônico. Desde 75. Eu queria passar aqui Tá bem? para a Liliana. Vou já concluir. Desde 75. Então você diz 75, nós vamos fazer 50 anos. E o líder da facção não, partido, né? O líder está a pensar na farra. A tal festa de independência, 50. Veja só, as pessoas não têm comida hoje. Grande parte das famílias angolanas vão aos contentores de lixo à procura de qualquer coisa para enganar o estômago. Não vão buscar vasilhames e tal, garrafas, enfim, tal, para vender. Outros vão buscar mesmo restos de comida mesmo. Não é maluco. Eu antes, há uns 20 anos, quando via no contentor, eu via só maluco, debruçado, sobre um contentor de lixo. Hoje, são famílias, então é só ir a esses bairros residenciais que lamas e tal, vão ver lá onde estão os contentores. Famílias, inúmeras famílias, à procura de contentores, mas o líder está a dizer que não, é relativa à fome. Então, esse aqui é o problema. Você vai parar um congresso para discutir, não sei, 3.000 pessoas, não sei quantas pessoas estavam ali reunidas, e ainda fecharam ruas para discutir estatuto. O que tem a ver com o estatuto do MPLA? Companheiro Manuel José, vai me desculpar, obrigada. Eu tenho que passar a palavra aqui para dizer a Liliana que é um congresso extraordinário que o MPLA realizou. Pronto, e que depois havia uma certa curiosidade dos angolanos para aquilo que o MPLA chamou novos quadros para a direção do MPLA. E a Mara Quiosa, eu pessoalmente fiquei surpreendido ser nomeada como vice-presidente do MPLA. Em substituição da Damião, até é jornalista, não sei se deixou, mas continua a ser jornalista. Jornalista vai ter o fim. E que, portanto, essa substituição, eu pessoalmente fiquei surpreendido. E depois, gostaria de perguntar à Liliana, este congresso, a tendência era ajustamento dos estatutos. Esses estatutos não foram publicamente divulgados. Que tipo de estatutos né, que foram abordados e ajustados, porque houve duas comissões. Liliana, esse congresso extraordinário, o que é que produziu de concreto? Porque o país parou. O país parou. Porque o MPLA é o partido que sustenta o governo. Está a perceber? Então, nós ficamos sempre na expectativa o que é que esse congresso extraordinário vai produzir. Produzir o que é de concreto para a vida dos angolanos. Muito obrigada, jornalista Mariano. Obrigada também aos meus colegas de painel que me antecederam e muito bem. Eu, certamente, falo por experiência própria, não acompanhei devidamente bem o congresso, mas eu tenho a certeza, tal como o meu colega acabou de falar bem pouco tempo, Pinóquio, obrigada,
que esse mesmo Congresso veio em forma de melhorar o quadro que vai apoiar a candidatura do Presidente da República. Porque nós estamos a ver que, querendo ou não, é bem possível que o Presidente altere novamente a Constituição para um terceiro mandato e que se perpetue no poder ainda por mais tempo. Portanto, eu não acompanhei esse Congresso e peço ajuda já agora dos meus colegas que é para me ajudarem a dizer o que é que foi clarificado e ajustado no Congresso. Exato. Eu portanto, estou aqui para te dizer o seguinte, é que a tendência dentro do MPLA é que altere a Constituição para que haja, de facto, eleições legislativas e presidenciais. São separadas. E que o João Lourenço quer segurar-se como presidente do MPLA. E que o MPLA é que sustenta o governo. Portanto, este é o meu ponto de vista, né? Agora, vou perguntar ao Manuel José. Mas aí o que aconteceu é isso, Mariano. É assim. Essa discussão, que eu até não queria gastar o meu latim para essas coisas. Não, né? está a falar português. Mas vou ajudar aqui a colega. É assim. O que houve, essa tal revisão do estatuto, é o seguinte. Ninguém sabe. Até hoje, ou até a altura da revisaram o quê? Ninguém sabe. O MPLA, normalmente, segundo os seus estatutos, o presidente do partido é automaticamente o candidato à presidência da República. Sim. Ou seja, evitando a tal chamada bicefalia, duas cabeças. Né? O estatuto diz assim, basta o indivíduo ser presidente do MPLA, é candidato a presidente dos angolanos. Então o Congresso de 2026. Esse estatuto, conforme a colega disse, veio no sentido de... É uma questão pessoal do de indivíduo. reforçar? Ou seja, ele já fez, segundo o próprio estatuto dele também. Ele já fez 2 mandatos, ou está a fazer o segundo agora. Acaba o segundo. Acaba o segundo mandato. O próprio estatuto já não lhe dá o direito dele partir para um terceiro. Então, daí esse interesse em alterar o estatuto, é interesse dele. Por isso você está a dizer, o interesse é dele. Alteraram agora, não. Do grupo. Agora Foi alterado o artigo, sei lá quanto, alteraram. Que doravante é o próprio presidente que escolhe o candidato. Ou seja, ele próprio pode dizer assim, acordar e dizer, olha, agora proponha lá o meu nome para candidato, a proposta é feita, vai para o birô político, o birô político submete ao comitê central, que é mais alargado, para discutir e avaliar esta candidatura proposta pelo Rei Leão. Entenda-se, Rei Leão, o presidente do partido. É essa luta, é essa questão do coisa. Não tem a ver com separação de eleições presidenciais e legislativas. Não. É o facto do presidente João Lourenço estar impedido. Em 92. Sim, as primeiras eleições eram separadas. Separados. E a única também que eu votei. O resto não voto mais nada. Não acredito em eleições em Angola. Não há eleições em Angola. Mas voltando ao assunto. Então, o ponto que estava ali na mesa é esse. Significa dizer, é o presidente dos camaradas do MPLA que decide quem é que vai. Ou seja, corrigiram o texto estatutário dizendo que o presidente ou o candidato a presidente da República não deve ser necessariamente o presidente do partido. É essa a alteração. Ainda não viu a jogada, então, Mariano. Hoje é essa a jogada. E eu quero perguntar aqui ao Pinóquio, como secretário de Assuntos Políticos da Casa C. É um assunto pertinente. Isso não se esgota, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Tem a ver com o seguinte: o que a Casa CE pensa, efetivamente, nesse aspecto? João Lourenço vai para o terceiro mandato. Infelizmente,
infelizmente, ele vai para o terceiro mandato. Por quê? Por um lado, nós temos uma oposição bastante distraída, que não exerce a sua verdadeira função de opor-se a uma eventual má governação. Infelizmente, o presidente João Lourenço vai para o terceiro mandato. O que a Casa CE pensa? Nós pensamos que é hora e é o momento de que a oposição comece a desempenhar o seu verdadeiro papel. Nós pensamos que é hora de que o cidadão deve despertar, porque o João Lourenço no poder não estaria a fazer favor de absolutamente ninguém. Então, se não está a fazer favor de absolutamente ninguém, não pode impor a vontade popular da maioria. É necessário que o jovem, o cidadão angolano, comece a tomar as suas próprias providências, sem propriamente pensar em um Salvador. Porque Salvador no país agora não tem, não existe. E ainda não se sabe quando vai este nascer. É necessário que o próprio angolano desperte e comece a fazer os seus próprios caminhos. Comece a refletir. Se eventualmente pretende que tem que viver como está, ou então deve alterar esse quadro. É o momento de que o cidadão angolano comece a usar do seu próprio poder, porque aquele poder não é do presidente João Lourenço. É só para nós vermos que no seu discurso diz que foi eleito por quem? Por um povo. É este povo que ele propala, que elegeu, que tem que começar a tomar a consciência de dizer ao presidente João Lourenço, basta. Com ou sem a sua própria vontade, com o seu interesse. Nós pensamos que é hora de todo aquele cidadão que de uma ou de outra forma, quer na governação do presidente cessante, o falecido, quer nesta governação, teve a sua vida social minimamente ou muito bem estabelecida, é hora de se começar a ter misericórdia da maioria que vive paupérrima. Não, em vez deles estarem a instigar, a promover a corrupção, a incentivar com que o MPLA continua, é momento deles começarem a refletir, porque o país não está bom em nenhum sentido da vida do país. Eu penso, Timoria, não penso que quanto à reflexão, nós enquanto povo já refletimos muito. Eu sou uma das poucas pessoas a nível nacional que digo sempre que acredito na força dos partidos políticos. Estamos a ver que o MPLA convoca congressos ordinários, extraordinário, o presidente da República, João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, reúne pessoas com o objetivo de formar o seu elenco para o asseguramento das eleições de 2022. Eu falo de 2027, muito obrigado. Eu digo sempre que, querendo ou não, enquanto os partidos políticos da oposição não forem unidos a 100%, nós, enquanto povo, não faremos nada, porque, feliz ou infelizmente, o povo obedece aos partidos políticos. O resultado foi o movimento que nós tivemos em 2022. O que é que acontece aqui? Nós temos visto que a coligação Casa C é uma das coligações mais separadas a nível de todos os partidos políticos opositores. Tivemos bem recentemente a legalização, a aprovação do projeto político para já, e uma das coisas que o presidente Abel Chivucuvuco falou em claro, em público, foi que ele vai continuar na Frente Patriótica Unida e que em 2027 vão concorrer na Frente Patriótica Unida, mesmo o MPLA tendo o objetivo deles dividir. Então eu penso que é muito importante a Casa CE se redimir nesse momento e admitir que as oposições em conjunto devem mesmo se unir, porque nós, enquanto povo, obedecemos os partidos políticos. Então, pode ser? Não é hora de refletir agora. Deixa-me só mostrar algo a nossa companheira do painel. Eu vou lhe mostrar como um político experiente. Vou lhe mostrar por experiência.
está a acontecer, não sei se está a acompanhar o que o Mondlane está a fazer. Sim. Tempos atrás houve uma manifestação convocada pela FPU e esteve lá a Casa Ceia. Vamos reparar. FPU é uma organização constituída por 3 forças políticas: UNITA, Bloco Democrático e o Prajá. Esteve lá a Casa Ceia. A Casa Ceia é constituída por 5 partidos. Você está a dizer 5 mais 3. 8 partidos da oposição fizeram uma manifestação que nenhuma palha se mexeu. Não, é assim. Permitam, por favor. Eu vou só interromper aqui o nosso comentarista. A Frente Patriótica Unida não é só a UNITA e o Bloco Democrático. Para já não existia como partido político. Para começar. E só para dizer o seguinte, também é aberta à sociedade civil. Portanto, a sociedade civil. Na manifestação, foi Mas óbvio. acho que os senhores estão a fugir do tema. Já estão a falar do Congresso do MPLA, agora Sim, já estão a falar. Não, eu queria só esclarecer. A discussão Queria aqui só- não é a Casa C. Não, eu queria só esclarecer uma situação Congresso na nossa do companheira. MPLA. O Congresso do Exatamente. Queria só esclarecer uma situação rapidinha na nossa companheira. A vontade popular nenhum governo do mundo trava. Seja esse qual for. Os Pinochet, os Lenines, tantos outros que levantaram. Ninguém travou a população, a vontade popular. Pinocchio, eu vou interromper o Pinocchio. Vamos falar mal do Pinochet. Pinochet foi no Chile. Não tem nada a ver com Exatamente. nós. Agora, eu só queria perguntar aqui, o Manuel José, já que esse Congresso Extraordinário não trouxe nada de novo para nós, para os angolanos no geral, é que eu queria dizer o seguinte: a reunião da Comissão Política da UNITA está a decorrer, do ponto de vista. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: o que é que espera da reunião da Comissão Política da UNITA? A mesma forma, a mesma resposta que eu tive em relação ao Congresso. Do partido, nada. Aliás, se quer que eu lhe diga, os partidos políticos em Angola perdem muito tempo e dinheiro em coisas que não agregam, não avançam. Nessa altura, por exemplo, se você for fazer uma ronda, e eu falo por experiência profissional, for fazer uma ronda às comunidades, ninguém quer saber de Congresso, eles sabem. Há pessoas que nem sequer sabem que há um Congresso, que há uma reunião, que ninguém sabe disso. Significa dizer que isso não é prioridade. Não está, é empolado. O povo nesse momento, sabe qual é o tema nessa altura? É fome. Repito, fome. As pessoas querem saber, e as pessoas mal também, mal direcionadas, foram mal habituadas. Hoje há essa záfama por causa de Natal, Ano Novo, enfim, tá vendo? As pessoas também vão direcionando ali. E as pessoas só querem saber o que é que ele vai ter à mesa. Ele não quer saber se há reunião de birô político, se há reunião de coisas. Essa reunião, antes mesmo, eu disse ao caro jornalista, antes, que isso não traz nada, não traz mesmo nada às pessoas. O objetivo dos partidos políticos é, quem está lá, é manutenção do poder. Não há mais outra coisa. O que está fora é alcançar o poder. Eu já estou a lhe responder. O objetivo número 1 da UNITA, que está a fazer a reunião dele, é chegar no poder. O objetivo número 1 de quem está lá é manter o poder. Não importa como. Eu aqui divirjo do colega de painel. Eu, por exemplo, não me interessa se é Lourenço, se é André. Posso até ser eu. Remota, né? Lá à frente do coisa. O grande problema é ali onde eu digo que há distração das pessoas. É o regime continuar, é o objetivo do regime. Manter-se lá com João
sem o João, é manter-se lá. E a vida dos angolanos, enquanto for essa realidade, não vai mudar. Ou seja, não há esperança. Não vale a pena lutar por o terceiro mandato. Ele pode ir, para mim ele pode ir terceiro, quarto, quinto. A mim não aquece nem arrefece. Por quê? Porque não muda nada, ele não está a pensar no povo. Falamos aqui que essa reunião, esse congresso extraordinário, é para mudar letra, tá vendo? O que ele pode fazer. Porque ele está aflito. Ele não está a pensar em ninguém. Por que eu tenho que pensar nele? Se ele não está a pensar em mim. Quando falo em mim, estou a falar do cidadão no geral. Ele não está a pensar nas pessoas. Mas, companheiro Manuel José, eu tenho a certeza que os partidos políticos não precisam necessariamente adiar as suas agendas por causa de um presidente que não pensa no povo. Se o objetivo da UNITA é alcançar o poder, então deve criar métodos eficazes que levam até esse mesmo objetivo. Porque os partidos políticos não vão ficar parados. Nós estamos a ver que as eleições se avizinham e precisam estar constantemente em reuniões que é para delimitarem o que é necessário para que se alcancem o poder. E eu digo sempre que eu sou uma das pessoas que, querendo ou não, estou sempre firmemente com a oposição e continuarei firmemente com a oposição, porque eu acredito que é a única força política que me representa. E tal como disse o meu companheiro de painel, Pinóquio, nós, enquanto povo, no geral, não nos movimentamos sem nenhum partido político se movimentar. Nós vimos isso, estou sempre a repetir, nas eleições de 2022. Por exemplo, essa reunião que a UNITA está a realizar, quase que a metade do povo sabe. Eu, sinceramente, não é verdade. Eu fiquei a saber... Liliana, eu fiquei a saber dessa reunião. Verdade. Eu fiquei a saber dessa reunião através da minha O fato da Liliana saber não lhe dá esse direito de avançar com essa... Não é verdade isso que está a dizer. E outra coisa, colega, essa teoria que tem, eu acho que vai rebater, vai acabar por mudar. Enquanto nós formos reféns, dependentes de partido político, é que não vai haver mesmo revolução. Aqui estou mais com o colega aqui do painel. Liliana. Por quê? Nós teremos um evento aqui adjacente. Eu queria que nossos convidados fossem efetivamente mais milimetricamente a abordagem. Mais milimetricamente do que isso é impossível. Eu queria... Ou incômodo que estamos a dizer. Não. Se for incômodo também pode dizer. Não é incômodo. Em detrimento da atividade. Sim, eu queria... Porque minha cabeça aqui não funciona com coisa, com parâmetro. Eu queria perguntar... Se for incômodo, me diz diretamente. Eu quero perguntar aqui a Liliana. Liliana, a Mara que... Porque eu estou a sentir aí uma espécie de... Pressão? Tentativa de censura. Eu reajo mal. Não há censura. Eu estou a alertar o meu caro jornalista. Eu reajo mal à censura. Eu não gosto de censura. Não, isso não é ordem. Não há censura. Atenção. É muito importante obedecermos a ordem. Eu queria perguntar. O colega de painel não acabou. Eu não acabei o raciocínio. Eu vi o colega dizer do evento. Eu não tenho nada a ver com o evento que está a passar aqui. Não temos a ver com isso. Eu vim por causa de um debate aqui. Eu quero perguntar aqui. E se eu não puder falar, mas o meu caro jornalista me avisa. Sim, exatamente. Eu levanto aqui. Não, posso falar à vontade. Eu só quero perguntar a Liliana em relação a essa mudança na hierarquia do MPLA. Entra a Maura Quiosa como vice-presidente. E que onde ela passou, em Cabinda e no Sumbi, e segundo o que eu constatei e falei com muita gente que não são do MPLA, são da oposição, deixou marcas visíveis. Uma pessoa muito mais aberta ao diálogo. Como é que tiram do Sumbi, que está a fazer um trabalho em pouco tempo, e vem para vice-presidente do MPLA? Mara Quiosa, eu comecei a acompanhar a Mara Quiosa para do Benco, mas, portanto, eu penso não fez lá nada no Benco, minha terra. Mara Quiosa não fez lá nada. Companheiro Manuel José. Fez o quê no Benco? Companheiro Manuel José, eu penso que, tal como todos, o mais importante no MPLA não é ser uma pessoa inteligente ou aberta ao diálogo. É ser uma pessoa que sabe obedecer constantemente
as diretrizes e o comando daquela pessoa que dirige o partido, Chefe. assim, nesse caso, o chefe. Nós vimos também o exemplo real do falecido governador Luther Rescova, que mesmo com uma mentalidade aberta e de conversações, não teve uma duração prolongada nessa mesma terra. Portanto, eu penso que a Mara Quiosa lá será mais um instrumento político, tal como digo, da vice-presidente Esperança da Costa, é mais um instrumento político, e o presidente da República, João Lourenço, está querendo demonstrar a todo o custo e a toda a força que ele quer representatividade, quer a juventude, mas uma juventude monitorizada, uma juventude que depende de uma única pessoa, uma juventude que obedece uma única cabeça. Portanto, quanto mais inteligente ela for, quanto mais aberta ela for, penso que vai servir como uma ameaça ao próprio partido político, uma ameaça à constituição desse governo que se criará em 2027. Então é mais uma perda do que um ganho. Ela estava melhor onde estava em relação a esse novo cargo. Deixa-me só chamar a atenção, só um minuto. Até a contradição nessa questão. Que veja que a minha cara colega aqui do painel, e mesmo a tendência da insinuação do pivô, vocês estão a fazer comparação de um partido e de um Estado. Partido, como o nome diz, é parte de alguma coisa. Não tem nada a ver com o todo. Mas o MPLA é o Se partido entra do Estado. Mara, se entra coisa, ali não é. Assim, por exemplo, que diz que não é do MPLA, não tem nada a ver. Está a comparar o que ela fez, por exemplo, no Estado. Eu até se colocar lá alguém que não tem competência, para mim está bom, para arrebentar completamente o MPLA. Agora, comparar com o Estado angolano, e aí está a ser contraditório o seguinte, é para verem que este partido, para ele não interessa o todo comum. Veja bem. Mesmo se ela fosse boa, que não foi, não fez nada no Bengo, minha terra, nada, não fez nada em Cabinda, nada. Né? Se ela foi catapultada lá no partido, em função do que fez no Estado, não é? Que na minha opinião é nada, então é mais uma razão para nós fazermos aqui um corte, não é? Porque aquele partido não me interessa. Agora, uma função do Estado, aí interessa a todos. O que é mais importante afinal? O partido Mas ou o esse, Estado? companheiro Manuel José, é um partido Estado. Vale a pena aqui lembrar Mas que tá errado! vale a pena aqui lembrar que até a própria presidente da Assembleia Nacional é parte do partido Estado e dirige o Parlamento Nacional. Mas é um erro, o partido Estado é erro. Não quero dizer. É um partido é a prática, nós aquilo que comparamos acontece. sempre isso. Mas é errado. Um partido não pode ser Estado. É por isso que eu digo da premissa. A premissa já está errada. Um partido não pode ser Estado. Confunde-se o papel do indivíduo no governo e no partido. Até o próprio presidente da República confunde esse papel. Eu vou só interromper um bocadinho aqui, José. Aí, o Barros Pinóquio. Nós temos o conhecimento que o 2025 é o ano pré-eleitoral. O que como político, secretário de Assuntos Políticos da Casa CE, sendo 2027, o MPLA se organizou esse congresso extraordinário, já projetou a sua pré-campanha. Não há margem de dúvidas. Já projetou. Sim, já começou. Agora, o que os partidos políticos da oposição, se existem tantos assim, e que o senhor está aqui, é responsável político da Casa CE, da coligação da Casa CE, o que a oposição tem como perspectiva a partir de 2025? Porque, na visão dos factos, hoje é o último dia. Muito obrigado. Não sei se permitam-me só dar aqui uma pincelada em relação à nomeação da Mara Quiosa. Mas em pouco tempo. Eu não sei o que a minha colega tem estado a pensar. Porque o MPLA é caracterizado nesta forma dele de agir. Ele promove um dirigente do MPLA ou uma dirigente do MPLA quanto mais mal se posiciona.
Porque a Maraquiosa, em todas as províncias onde ela passou, não mostrou trabalho. Se disse abertura ao diálogo, não é verdade. Eu próprio fui ao Bengo para falar com a Maraquiosa e não consegui. Fui atropelado muitas vezes. Cheguei até na porta do seu gabinete e não consegui falar com ela. Fiquei aí mais de 6 meses para falar com a Maraquiosa. E eu não fui lá a título de político. Fui lá a título de... Vamos passar esse aspecto. Vamos abordar agora o que a Casa CE tem como 2025. Seria bom que nessa altura... Agora a UNITA realizou a sua comissão política, que vai terminar, ou já terminou, vai terminar daqui a mais 2 horas. E o que vocês têm como perspectiva? Já que dizem os políticos assentes que o 2025 é pré-campanha para 2027. Que não haverá autarquias mais. O MPLA publicamente disse que a autarquia é só depois de 2027. Bem, pelo que os partidos têm estado a mostrar, seria bom que começassem a perspectivar a alternância do poder. E não é isso que se mostra. Porque em Angola, enquanto representante do partido político, eu não sinto essa euforia, essa ansiedade dos partidos políticos em querer ascender o poder. O que passa necessariamente aos dirigentes, aos líderes do partido político, o seu teto máximo é a deputância. Dali já não há nada. Os nossos líderes da oposição, meu caro, vão me perdoar, mas o que tem estado a demonstrar não passam de fafarrões. Não passam de fafarrões. Ele procura uma estabilidade econômica. E como toda a ciência social tem como o seu objetivo, tem o seu objetivo e tem o seu objeto de trabalho. Os nossos líderes políticos fazem do objeto o povo para se enriquecer. Seria bom que nessa altura começassem a perspectivar, alternar. Se calhar aqueles que já sentiram que já deram o seu melhor, começarem a deixarem as suas pastas. Se calhar aqueles que se sentem que fisicamente a fisionomia já não permite, começar a deixar. Porque se fizermos um levantamento, nós temos presidentes na oposição que fazem do partido uma empresa. Andam ali há anos agarrados. E todo aquele que se levantar para se opor... Bom, nós estamos a ver dentro da casa também há dirigentes com esse comportamento e essa atitude. Eu, como representante da casa, eu condeno essa atitude. E pronto. E seria bom que os dirigentes da oposição começassem a mudar das suas políticas. Começassem a ter uma visão que tivessem o povo no centro das atenções. Infelizmente não é isso que vejo. Eu tenho estado sempre a dizer, em Angola, na oposição, eu admiro e vejo 2 dirigentes com a intenção de alternarem o poder. Primeiro é o presidente Abel Chivukuvuku e o outro não vou mencionar, para não criar mau clima nem dentro nem fora até da minha organização. Esses demonstram que têm a clara evidência de alternarem o poder. E tudo fazem ao seu alcance. Eu costumo dizer que o presidente Abel é um fenômeno político. Ele, em qualquer momento ele te surpreende por alguma coisa. 2025 é a preparação para as eleições de 2027? Os partidos têm que estar organizados? Não, eu não tenho essa visão. A preparação começou mesmo agora. Eu acho que a preparação, os partidos deviam estar preparados desde a fundação. E eu não levo muito a minha análise em relação a marcos, essa coisa dos anos, enfim, passou o ano, perspectivar o ano. Eu não vou muito por isso. Eu não vou muito. Porque isso é padrão estabelecido. Alguém estabeleceu para levar as pessoas a funcionar como carneiros. E carneiro vai com um pastor, né? Põe a batuta, vira à direita, ele vai, vira à esquerda, ele também vai. Eu não vejo muito isso. O partido deve estar preparado. E repito aqui, os partidos políticos têm um objetivo. Power, como dizem
os anglófonos. Os que estão lá, ele quer manter-se lá. É por isso que nós vemos partidos que ficaram 50, 40 anos. Sim. É o objetivo. Não me venham com churumelas, como dizem os brasileiros, porque não, nosso objetivo é a melhoria das condições. Ele está lá há 50 anos. E ainda está a falar de melhoria das condições. É um elemento que devia constar no léxico, principalmente do partido hegemônico, que é um sentimento humano. Vergonha. Eu devia ter... Eu quando ouço, por exemplo, o líder desse partido a dizer que um dos objetivos desse partido é o bem-estar dos angolanos, é um insulto até. Ele está insultando os angolanos. E não tem vergonha. Porque a vergonha é o sentimento que deve dosear a postura do ser humano. E não é verdade. Os outros que estão fora, o objetivo dele é alcançar o poder. Eu não sei se estou a ser mais claro do que isso. Não tem outra história. Povo é o elemento subjetivo. Para essas forças, a única coisa que lhes interessa são esses marcos, exatamente. Eleições em 2027. 2025 estavam a dizer que não, é preparação. Para quê? A governação é agora, é hoje. Não é lá, 25, não. Nós não podemos nos basear nos marcos eleitorais. Eleições é só um ato da vida humana. Liliana, do ponto de vista. Do meu ponto de vista, é o mesmo, né? Que os partidos políticos devem estar preparados bem antes, faltando apenas 1 ano das eleições ou 2 anos das eleições. Mas, portanto, eu tenho a certeza que os partidos políticos, ou digo mais da oposição, têm se preparado desde logo. Porque eu acompanho muito a oposição. Preparam-se tanto que desde 75 até hoje. Mas eu tenho a certeza, como o Manuel José, eu tenho a certeza que cedo ou mais tarde haverá um outro partido a governar Angola, porque eu nunca vejo com a esperança. E tal como eu, a maioria do povo acredita que ainda é possível que a oposição um dia governe Angola. Eu tenho acompanhado bem de perto a preparação dos partidos políticos da oposição, falo por isso porque tenho estado constantemente com os deputados da bancada parlamentar da UNITA, pertencentes ao partido político, para já nesse caso. Tenho visto o desempenho e a força que eles têm demonstrado naquilo que é a preparação das eleições de 2027. E olha que o Abel Chivucuvuco, mencionando já que é um dos políticos com mais carisma nesse país, e tenho a certeza que o facto dele constar na Frente Patriótica Unida ainda dá mais credibilidade naquilo que os angolanos esperam em Angola, mesmo consoante os feitos ultrapassados em 2022. É teu ponto de vista. É meu ponto de vista e da maioria também. Não, é teu ponto de vista. Eu só queria dizer aqui o Pinocchio. Pinocchio, como secretário de Assuntos Políticos da KCE, o que é que te marcou mais durante este ano que está a acabar? O que mais me marcou é um ato político. A manifestação que ocorreu provavelmente há 3 semanas atrás. Na verdade, eu ando muito triste com essa situação. Porque eu não esperava que partidos na oposição se levantassem para fazer uma manifestação e com palavras de ordem bem precisa, fome, esse fenômeno que apoquenta a população nacional de toda ordem, fome, e se levantam partidos na oposição para fazerem manifestação e nenhuma palha se mexeu, se moveu. Deveríamos ter vergonha e começássemos a nos rever. Na verdade, eu ando muito decepcionado com o ato que ocorreu. Me permitem, mas é a minha sugestão. Não seria bom que esse ato não se realizasse. Porque quando está se falar de um partido político a se manifestar, deveria se alterar alguma coisa na governação.
O rumo deveria se mover. Nós estamos a falar desde o partido maioritário da oposição, coligações, enfim, que se uniram para reclamar um fenômeno que tanto apoquenta as populações. E nada se moveu. Não houve impacto, não foi radiofundida, não, quer dizer, nenhuma autoridade sequer se preocupou com esta ação. Na verdade, isso me marcou Exato. muito. Mano José, jornalista com tarimba neste país. Exatamente. Mano José é o O que famoso mais te marcou? O que mais te marcou este ano que está a terminar? Olha, no meio do que ele disse, é aquilo que me marcou mais. No meio do que o colega do painel disse, exatamente, é o que eu tenho estado a apelar. E essa não tem adiamento, esse, como autarquia, tal. Fome não tem adiamento. E você com fome, você não dorme. Você não apaga sono. Só quem conhece fome é que pode definir a fome. Né? Esse para mim é o dilema do angolano. Não é reunião de partido. Olha, se o partido reunir hoje, eu se tivesse um partido, que não é o caso, o tema da eleição é esse. Você não adianta vir com outro assunto. Se o indivíduo, se o angolano está com fome, as pessoas não estão a ver a gravidade da coisa. Angolanos, famílias e famílias de angolanos, que se debruçam para os contentores de lixo, como se fossem dementes, malucos. Eu próprio, na função que exerço de jornalista, faço várias... E eu insisto nisso. Eu, se fosse responsável por um órgão editorial, os meus noticiários, ou os noticiários deste órgão, só teriam um tema: fome. E depois ia buscar as várias vertentes da fome. Porque a fome é um caso sério, caro jornalista. As pessoas hoje até dizem que é relativo. E também não deixa de ter uma certa razão, né? Porque lá no palácio ele não tem mesmo fome. Ele tem lá comida, não sei. Nem na que bola tem. Pois, então. Na Pois. fome dele não tem. Mas a fome, e eu me deparo com isso, talvez pelo facto de ser jornalista. Há pessoas, familiares meus, que julgam que eu também tenho muito dinheiro. Sim. Como jornalista. Mas essa é uma das Pinóquio profissões. também. Da Voz Essa da é uma América. das profissões. Da Voz da América. Sim. Natural de Cachito. Agora, Liliana. Estamos acima do tempo. Não, mesmo sim, já. muito tempo, sim. Liliana, como mulher. Com mulher, Sim. relativamente a que assunto? Como mulher, o que é que te marcou mais o ano? E vai terminar. Eu tenho muitas coisas que mais me marcaram esse ano, mas... Vamos, milimetricamente. A política, eu acho que tenho a certeza que politicamente o que mais me marcou esse ano foi o facto de ser convocada para uma análise relativamente ao desempenho da Frente Patriótica Unida por um dos deputados do Partido Político para já e pela figura do presidente também do Partido Político para já. Portanto, eu acredito que com base a isso, com base à força que eles têm de chamar a juventude para as decisões e tomada de decisões partidárias, eu acredito que em 2027 o rumo de Angola vai mudar. Exatamente. Já estamos no fim do nosso programa Visão dos Factos. Eu gostaria que os meus convidados, em pouco tempo, o vosso minuto. Manuel José. Bom, o meu minuto, vou incidir sobre a questão que eu há bocado estava a falar, mas que tiraram uma palavra, que é o momento que me marcou também no ano de 2024, é o extremar da miséria em Angola. E eu estou a insistir porque eu conheço o que é esse fenômeno. A pessoa não ter o que comer. Eu vejo famílias, quando estou a falar famílias, pai, tem uma esposa, tem filhos, ele não sabe
o que é que ele vai dar aos seus filhos. E os filhos não querem saber se o pai tem, não tem. Ele quer comer. Depois há outros, que o bocado que conseguem, ele tem que eleger no dia qual é a refeição que ele vai dar. Se ele vai dar de manhã, comida aos filhos, de tarde ou de noite. Mas ele tem que optar um período. Quer dizer, se comer de manhã, não come mais. Espera outro dia. Se ele der de tarde, fica a manhã toda até o dia seguinte. Ou então de noite. Portanto, esse é um aspecto que eu gostaria de ver as pessoas. E não muito a preocupação de irmos para as eleições. Eleição é só um ato. As pessoas estão preocupadas com 2027. Se as pessoas estão a penar agora, hoje, vão só. Eu gostaria que os deputados, por exemplo, deputados que são representantes do povo, morassem nas comunidades, saíssem em ruas, vão visitar os bairros, mas não por essa visita oficial. Vão mesmo lá, mas não levam também aqueles carros ali de 200, 3 mil, porque só mesmo a presença, né, do ponto de vista da comunicação também distorce. Você está a vir falar comigo, mas eu estou a ver o carro onde você veio, 200 e tal mil. Você está a falar quê? É como aquela história do cigarro. O médico está lá, está a te consultar, estás com problemas dos pulmões e tal, deixa de fumar, mas o cinzeiro do médico está lá o cigarro. Eu estou olhando assim para o médico, esse médico é maluco. É exatamente o que eu queria. É essa questão da fome que está a agravar, e nós notamos isso no nosso meio familiar, está a agravar. Não é à toa que os outros fenômenos que acontecem, nomeadamente prostituição, a base é a fome. Fome mesmo. As meninas estão a se prostituir por causa do ovo. As meninas estão a se prostituir por causa de 500 kwanzas. A base é fome. Elas estão em casa, não tem mesmo o que comer, o pai também não consegue. Ou é desempregado, ou é subempregado. Não tem. Isso é muito sério. Eu gostaria que a incidência fosse ali, a fome mesmo. Eu vejo padres a partir lá do interior, nomeadamente Padre Pio Acussanga, a partir dos Gambos, na Huila. Há um outro padre no Cunene, Gaudêncio Félix. Eles fazem um trabalho enorme, já estive lá nessas zonas, vi os trabalhos que eles fazem. Liliana? Englobam várias crianças. Liliana? Por causa da fome. De uma forma resumida, o meu minuto dedico também a essa questão da fome, porque eu sou uma das pessoas que tem vivido isso e sinto na pele, em detrimento de várias casas que eu visito, de várias situações que eu vivo. É muito importante que os partidos políticos, a sociedade em geral, olhem nisso de uma forma preocupante, porque nós estamos, eu digo sempre que a Angola não está à beira da falência, a Angola já foi à falência e nós estamos num precipício. É muito triste quando verificamos que pessoas próximas a nós nem nenhuma refeição ao dia têm e nem sequer a escola frequentam. Então nós estamos num país completamente ricos a viver de uma forma miserável. Então vamos olhar essa situação de uma maneira mais preocupante, de uma forma mais séria. Enoque? Eu quero olhar o meu 1 minuto na reunião da Comissão Política da UNITA. Eu acredito no Partido UNITA. Apesar dos apesar. Eu creio no Partido UNITA. Por quê? É um partido que atualmente está muito bem constituído. Tem um governo sombra. Não há um outro partido atual da semelhança da UNITA. Tem quadros e muito bem formados. Não são quadros forjados do tipo do MPLA. Eu creio nesse partido. Entretanto, o que eu peço é que eles voltam na matriz inicial, na ideologia que levou o presidente Savimbi a constituir a UNITA. Ali, se ela voltar e começar a aplicar tal como foi concebida, nós teremos uma verdadeira alternância, nós teremos uma verdadeira oposição e dali vamos começar a ver as esperanças nos olhos dos angolanos, ali vamos nós começar a notar a alegria nos angolanos,
porque os próprios deputados da UNITA vão começar a representar o angolano da melhor maneira possível. Mas, se permanecer nessa linha que eu vejo desviante da ideologia inicial, nós nos perdemos. Muito obrigado.